está diferente, está nostálgico, engana-se quem pensa que o choro morreu. O choro não morreu e está vivo entre os jovens também. Hoje nós vamos conhecer o grupo Conversa Fiada. E o Entrevistas hoje está num bar na região central, porque nada mais tradicional para falar de choro do que numa mesa de bar. É isso, né, Luiz? É verdade. O choro é um gênero que vem da música popular, né? Então, com certeza está diretamente ligado aos bares. Comecei o programa falando que choro não é coisa de velho. Você falou tudo, com toda certeza. Na verdade, o choro ele só está um pouco desconhecido das grandes mídias, né? Que a gente fala. Porém, a cada lugar que a gente toca, a gente percebe o quanto as pessoas jovens, crianças e o ânimo dos pais com os filhos, né? Porque percebem que os filhos gostam daquela música, porque é uma música brasileira, genuína. Então, com certeza, não tem nada a ver com a questão da idade, não. Olha, coisa de velho é modo de falar, né? Não tem nada de etarismo aqui, até porque a idade está dentro da alma, né? Inclusive, eu quero começar falando sobre o nome do grupo, Conversa Afiada. Por que Conversa Afiada? Puxa vida, é verdade. O grupo surgiu há 10 anos atrás e com nós jovens mesmo ainda, né, não tão experientes, inclusive jovens na música, querendo estudar muito o choro. E o choro tem essa coisa de conversa mesmo, né? A música, cada um tem que ficar muito ligado naquilo que está acontecendo, no que o companheiro está tocando, porque a gente meio que vai complementando um ao outro. Então, eu posso, dentro do meu discurso, realmente dialogar aqui com o Everton, com o Claudinho. Então, por isso da conversa afiada. Nada de conversa fiada aqui, hein? A gente vai ter aqui no Entrevistas também uma conversa bem afinadinha. Afinadinha e afiadinha. Luiz, me apresenta o grupo de vocês, por favor. Sim. Aqui, ao meu lado aqui, nosso violonista de 7 cordas, Claudinho Ferreira, músico de Taubaté, super experiente, que nasceu numa família de chorões da cidade. O pai era chorão, o irmão mais velho dele também é músico, enfim, é daquela linhagem que a gente chama do chorão raiz, ou chorão que nasce tocando, né? Que não precisa ter uma formação musical para tocar, porque realmente vem da tradição oral, né? Então vai aprendendo à medida que vai praticando e tocando junto com o restante das pessoas. Flautista? Flautista, grande flautista, Everton Campos. Flautista que tem uma formação erudita, né, Everton? É formado em Tatuí, mas sempre já, inclusive eu e o Everton, a gente vem de uma escola já daqui joseense do choro, né? Que é a escola do Clube do Choro Pixinguinha. Então a gente já, antes de fundar o conjunto, de formar o Conversa Fiada, a gente já tocava junto no Clube do Choro Pixinguinha. Então essa mistura que essa nossa geração buscou de ter a convivência, né, com os grandes mestres, de tocar, de aprender na tradição oral, mas também de se preocupar em ter uma formação profissional, acadêmica também, para poder criar mais opções de trabalho. Hoje você está com um percussionista diferente. Exatamente. Hoje, nosso amigo do Zaine, também baterista, músico de Taubaté, grande músico aí dos carnavais de São Luís do Paraitinga, né? Tocou muita marchinha em São Luís e hoje, em virtude de um problema pessoal do nosso pandeirista, ele está aqui com a gente porque também é um grande amigo e conhece muito do choro. Na falta do pandeiro temos um carrom. Eu nunca vi carrom no choro. Combina o carrom com o choro? Pois é, não é. Vou dizer para você que não é uma coisa super comum. Mas eu acho que dentro dessa perspectiva do choro que a gente vive hoje, né, porque a música ela não para, ela está viva. Então acho que hoje a gente tem sim mais músicos percussionistas interessados em tocar choro, e aí eu acho que cabe sim, sabendo, conhecendo a linguagem, eu acho que cabe, vale a pena. E o Luiz, quem é o Luiz? Eu sou o Luiz Paulo, Muricy, conhecido como Muricy também, né? Toco cavaquinho também há bastante tempo. E também, como falei, busquei uma formação mista aí,
muita prática e também a teoria para complementar os meus caminhos de estudo. E é isso, eu só estou à frente aqui porque, como eu me formei em Direito também lá atrás, então a minha oratória me ajudou um pouco aí me desenvolvendo também para me comunicar com as pessoas. Luiz, qual que é a ligação, qual que é a semelhança do choro com o samba? Já que a gente falou um pouquinho do carnaval, né? Fala um pouquinho dos outros instrumentos, qual que é a ligação? Porque muita gente em casa deve estar pensando assim, choro, samba, é coisa de boêmio. Sim, tem o seu fundo de verdade aí. Mas eu acho que assim, são duas expressões da cultura brasileira muito fortes, talvez as maiores. E o que a gente... aí é lógico, no estudo acadêmico a gente vai achar mais de uma versão, tá? Mas o entendimento que a gente, enquanto chorão, né, tem, é que realmente o samba ele vem da estrutura do choro, né? Primeiro veio o choro para o Brasil, a primeira cultura urbana musical realmente popular é o choro. O samba ele vem da mistura africana também, né, de ritmos africanos, mas no início quem eram os músicos que tocavam samba? Eram os músicos do choro. Quem eram os músicos que acompanhavam as cantoras e os cantores que iam para a rádio cantar samba? Os músicos do choro. Então tem uma ligação muito profunda. É lógico que quando a gente fala do morro, né, aquele samba do Estácio, que é uma batida diferente, que é essa batida de samba que a gente conhece hoje, isso sim, à medida que as influências vão sendo colocadas, né, e a cultura vai se movimentando, eu acho que o samba sim, daí sai um pouco da linha de raciocínio diretamente ligado ao choro. Luiz, você comentou do Clube de Choro Pixinguinha, como que foi esse começo, esse convívio? O Jorge Israel, que inclusive é um dos fundadores, né, do grupo, ele já foi entrevistado aqui no Entrevistas. Como que foi esse convívio com ele? Olha, isso é uma das coisas mais importantes que o choro nos proporciona. É justamente esse encontro de gerações. Então, esse convívio com esses mestres, o Jorge Israel, o Maestro Cunha, o Martinzinho, João Roberto, Denizar, são tantos que eu não vou começar a falar tanto porque senão vou esquecer os nomes. Mas esse pessoal mais velho tinha uma paciência absurda com a gente, porque a gente ainda não tinha muito acesso, como hoje, a partituras. Então a gente sentava mesmo num ensaio do lado deles e eles com toda a paciência passando acorde por acorde, buscando realmente passar as melodias. Enfim, é uma paciência e um convívio importantíssimo. Falando em acorde, eu vou fazer o seguinte então, quero um pouquinho de acorde, aliás, mais acorde aqui na entrevista, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente conversa mais com Conversa Fiada. Santa Morena de Jacó do Bandolim. Muito bem, e a gente volta com entrevistas aqui com Conversa Afiada. Essa música é do Jacó do Bandolim. Além dele, Pixinguinha, tem tantos outros, eu coloquei Noel Rosa, Cartola, são alguns dos precursores do choro, né? E eles estão bem atrelados ao samba, ao choro. Além deles, desses nomes famosos, quem que influencia vocês? Olha, é muito difícil a gente colocar, eu vou citar alguns nomes, porque a influência e a quantidade de compositores e de músicas no choro, tem até um grande maestro que faz uma brincadeira e que fala assim, ó,
Quando você quiser saber se você está tocando bem choro, você tem que dar uma olhada para a sua lista de músicas e ver. Se você tiver com pelo menos umas 500 melodias que você toca, quer dizer, isso ainda é pouco perto da quantidade de músicas e compositores. Mas a gente tocou no início aqui, na abertura, uma música do maestro Radamés Inátali, Zanzando em Copacabana, que também é uma grande referência para o choro, o maestro Radamés. A gente tem outros nomes de outros instrumentos, por exemplo, Abel Ferreira, clarinetista, Cachimbinho, também clarinetista. Aqui da região, tem algum nome Olha, que inspira? Aqui da região a gente conviveu muito com grandes nomes. O maestro Cunha é um deles, né? Clarinete, sax. João Silva, o João do Bandolim, o Silva do Bandolim, que inclusive tem músicas em festivais grandes da Band e tal, na década de 70 que ele participou. O João Silva é uma grande referência aqui do Vale. Em Taubaté a gente tem o seu Humberto dos Santos, que inclusive é nosso amigo também, e tem um outro movimento do Clube do Choro, Valdir Azevedo, em Taubaté, que leva também essa bandeira do choro. O seu Humberto é uma das maiores referências atualmente lá em Taubaté, está tocando inclusive, esteve com a gente, está tocando muito bem por sinal, né? Violonista. Temos músicas dele gravadas, né? É compositor também, então a gente tem sim espalhado não só os nacionais, mas aqui também na nossa região. Tô vendo aqui na sua camiseta, Chiquinha. Sim. Chiquinha Gonzaga é uma das precursoras do choro, só vejo o nome dela de mulher. Cadê a mulherada no choro, Luiz? Pois é, a gente sente falta assim, um pouco das mulheres no choro, porque a mulher tem uma sensibilidade diferente para tocar, né? Quando a gente fala da Chiquinha Gonzaga, é sim a inspiradora para todas as mulheres. Eu poderia citar também a Luciana Rabelo, né, que além de uma grande musicista, que inclusive foi minha professora, cavaquinista, carioca, que tem também participa e coordena um movimento muito grande do choro lá no Rio de Janeiro. E temos sim, atualmente, mulheres novas tocando, porém ainda falta. Eu acho que ainda a gente precisa abrir mais, as mulheres precisam ter um espaço maior. Capitais como Rio de Janeiro e São Paulo têm essa vertente do choro. Aqui em São José, o que você percebe? Tem se buscado esse movimento, a volta do choro? Sei que você desenvolveu, né, você idealizou o projeto Cronologia do Choro Joseense. Me fala sobre esse projeto e eu quero saber o que falta aqui em São José. Tem incentivo, não tem? Legal. Aqui vou falar, bom, primeiro do Cronologia. Realmente foi um projeto que a gente buscou numa parceria, né, de dois coletivos, o nosso Conversa Afiada e o Conversa de Cordas, que também são amigos nossos, e a gente somou esforços e ganhamos um edital público do Fundo Municipal de Cultura para justamente desenvolver esse projeto que, na verdade, buscou contar a história do choro em São José dos Campos especificamente. Então a gente conseguiu reunir e fazer uma pesquisa desde a década de 50, 60, essas gerações que foram sucedendo, a gente conseguiu contar um pouco a história dessas figuras e tocar as músicas desses compositores, né? O Jorge, Israel, o maestro Cunha e composições de músicos amigos contemporâneos agora, como o Marquinhos Sum, né, que eu comentei em off com você, que fez parte do conjunto, mas mudou-se para Portugal, está morando lá atualmente. Aliás, o Luiz está falando do Marquinho, porque está faltando um bandolim. A gente entrevistou o Jorge Israel, o Jorge do bandolim. Não temos um bandolim aqui no Conversa Afiada. Pois é, desde que o Marquinho saiu do grupo por esse motivo, né, de ter mudado de país, a gente acabou optando num primeiro momento para seguir com um quarteto, porque a gente já tem um entrosamento de 10 anos. E o choro não permite muito essa coisa de, qualquer músico vai... Porque depende muito do conjunto. Então, a gente está aberto, sim, estamos esperando um novo bandolinista aí, pessoal. Se você toca um bandolim, se você tem bandolim em casa, vem para cá, né? Quem sabe você faz parte do quarteto. Mas você falou uma coisa que é muito importante, tem que ter um entrosamento e tem que ter uma mesma sintonia, né? É como para entrar em harmonia, não adianta cada um tocar, você pega seu instrumento, toca seu acorde, não, né? Vocês têm que tocar em conjunto. É verdade, exatamente, acho que essa é a grande, um dos grandes fundamentos do choro e que traz um desenvolvimento assim, para o músico mesmo, enquanto músico,
quando a gente conversa com músicos experientes, que não necessariamente são do choro, mas que conhecem e já tocaram ou que tocam também, a gente percebe isso. A gente precisa de uma concentração muito grande, porque eu preciso estar ouvindo o que eu estou tocando, eu preciso entender a frase que ele está fazendo, a melodia, em que lugar que ela está, e para que ninguém se atropele nessa Luiz, música. antes da gente encerrar esse bloco, você falou do projeto, né? Que vocês contaram a história do choro, mas e agora, recentemente? Você percebe, tem uma abertura aqui em São José? Nós estamos num bar aqui na região central, na Vila Diana. Aqui toda terça-feira tem roda de choro. Mas como você percebe essa abertura na cidade? Tem espaço? Tem incentivo? O que você sente disso? Olha, eu sinto um pouco de falta do incentivo, sobretudo do poder público, e digo por quê. Esse tipo de música é uma música instrumental, é uma música que precisa ser realmente colocada em vários lugares para que ela possa entrar e ficar e ser mais entendida, né? É diferente de outros estilos musicais. E é lógico, aqui, essa parceria que a gente tem com o setor privado aqui, com a roda de choro toda terça-feira agora, mas já existiu. Só aqui a gente já está há 1 ano, né? E realmente com regularidade. Por isso que a gente tem um público legal que frequenta já, né? Então essa parceria a gente tem já realmente de alguns bares, sobretudo daqui, que é uma coisa regular. Um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, e aí vai formando o público, né? Exatamente. Vou fazer o seguinte, um rapidíssimo intervalo, e daqui a pouquinho eu quero conversar com o Everton também aqui no programa. A gente troca de lugar, tá, Luiz? Vou trocar de lugar com o Luiz. O que você vai tocar pra gente agora? Bom, vamos tocar uma música autoral, aproveitar que o Everton vai falar no próximo bloco, e ele é um grande compositor também de choro. Então vamos tocar uma música dele para fechar esse bloco. Bravo, muito bem. Que linda essa música. Como chama? Essa música se chama Amizade, foi composta há cerca de 2 anos, para homenagear os amigos, né? Nós não somos nada sem os nossos amigos, né? Então... Everton, é mais fácil tocar ou compor? Puxa vida, uma coisa acaba levando a outra, né? Principalmente no choro, que é uma música muito livre. O choro é uma música que te dá toda a liberdade de criatividade, desenvolver a sua criatividade, né? Então, nessa coisa de desenvolver a criatividade no momento de tocar, você depois, quando está em casa tranquilo, surgem frases, ideias, temas musicais que a gente aproveita para escrever e depois compor alguma coisa. Everton, vocês tocaram 3 músicas completamente diferentes, né? O choro, ele passeia muito, né? Ele viaja por várias melodias, é assim mesmo? Exatamente. Como brasileiro, né? Como é o Brasil, então a gente aproveita todas essas nuances, né? que o choro oferece, porque dentro do choro nós temos outros gêneros, né? Que a polca, aí o samba, tem o samba, o choro sambado, o choro machichado, tem o machixe. E, além disso, ainda tem a valsa, que não é choro, mas está sempre envolvido. Onde tem choro, normalmente tem valsa. Então, é uma coisa que está sempre junto com a outra. Aliás, falando em valsa, eu tenho certeza que o Carinhoso deve ser uma das músicas que vocês mais tocam, né? Sim, com certeza.
mais a gente toca e vamos tocar a vida toda, né? E é linda, né? E assim, não tem quem não conhece o Carinhoso. Ô Everton, a gente falou de viagem, né? Viagem musical, mas nesses 10 anos vocês já devem ter viajado bastante e conhecido muita gente, tido várias histórias, e quem tá lá em casa quer contar, quer ouvir histórias, eu adoro. Desses 10 anos, quais foram os fatos mais marcantes do grupo? Nossa, teve muitos, viu? Muitas histórias engraçadas do dia a dia que acaba acontecendo, porque cada um tem uma personalidade diferente. Então, o Claudinho tem uma personalidade, eu tenho outra, o Luiz tem outra. Então, assim, acaba fatalmente acontecendo, né, episódios engraçados. Quem é o mais rabugento? Olha, não vou contar, viu? Não, mas não é que seja rabugento, ele tem o jeito dele, a gente gosta. Todo mundo, o grupo se dá muito bem, né? A gente tem uma convivência muito feliz, isso está refletido na música também. Perrengue. Nossa, perrengue. Muitos também, viu? Vamos citar um. Um, pelo menos, né? Bom, eu posso citar um último que aconteceu comigo. A gente foi tocar em Pindamonhangaba, aqui na região, né? E a gente ia começar a tocar no meio da tarde. E eu fui com a minha esposa no horário do almoço, né, para aproveitar e almoçar na cidade e ficar depois para a nossa apresentação. Acontece que a gente foi de carona, a carona deixou a gente no meio da rodovia, não tinha Uber, não tinha táxi, então, e aí já estava dando o horário de chegar para tocar, e uma chuva, como hoje está caindo, quase não chego para tocar. Então, quer dizer, justo num domingo, isso seria um domingo com almoço, tranquilo, uma tarde de apresentação, quase não chego para tocar. E é sempre assim, né? O músico, quando passa perrengue, aquele sufoco, mas depois tem história para contar, né? Exatamente. E quem não tem história para contar? Exatamente. Ô Everton, falei no começo do programa, conversando com o Luiz, que a questão do choro ser embalado por conversas, por histórias. Vocês conversam muito? O que roda na roda de vocês? O choro, na verdade, apaixona muito, né, quem se dedica a essa música. Então, o Chorão é sempre um apaixonado. Ele não sabe falar muito de outra coisa, não. Então, a gente está sempre conversando sobre choro, sobre gravações, né, sobre os grandes mestres, porque a gente tem uma pleiade de mestres, né, que a gente segue. E é quase assim uma coisa mitológica, porque, né, a gente é muito fácil escutar, olha, eu conheci um cavaquinista que tocava maravilhosamente bem, tocava 800 choros. O outro diz, não, isso porque você não conheceu aquele flautista do lugar tal, que no caso do Carlos Poiares, citar uma história engraçada, Carlos Poiares é um grande flautista, junto com Altamiro Carrilho, né? Diziam que ele jogava cachaça dentro da flauta, colocava cachaça, diz que antes dele beber, a flauta que tinha que beber, depois ele soltava a cachaça e bebia ele, né? Então, e aí tocava uma maravilha. Dentro do choro tem muitas dessas histórias, né? Dos grandes músicos, dos grandes intérpretes. Você coloca cachaça na sua flauta? Será que eu conto? Não. Ô Everton, a gente fala que quem toca o choro, quem canta o choro, tem algumas músicas que tem letras, né? A maioria das músicas de choro não tem letras, são só melodias. Por que chorão? Vocês choram também ou não? É chorão só por conta do choro, né? Do estilo musical? Pois é, a arte, né, em geral, ela às vezes nos pega de surpresa. Como é a profissão de todo mundo aqui, a gente tem uma relação com a música profissional, né? Então a gente está fazendo profissionalmente e às vezes a gente tocando alguma coisa que a gente já toca habitualmente, a gente é surpreendido por uma emoção assim que a gente não sabe muito bem de onde vem. Já aconteceu comigo, acho que com todos também. E a gente acaba chorando, sim. Se não externa, pelo menos, né, no nosso mundo interior aqui, as emoções fazem com que isso aconteça. Só que a gente não pode parar de tocar, afinal tem as pessoas ouvindo, né? Então é chorão no duplo sentido, né? Chorão de tocar o estilo e chorão de realmente chorar, né? Exatamente. Para transmitir alguma coisa boa, a gente precisa primeiro sentir, né? Essa é a responsabilidade do artista. Para a gente encerrar o nosso programa, além do choro, o grupo Conversa Afiada toca outros estilos musicais? Então, o samba com certeza, porque está muito ligado ao choro, né? E o frevo, a música nordestina, também tá muito, sempre relacionado. Os nordestinos tiveram uma função, um papel muito importante também na história do choro, né? A gente precisaria de muitas horas para conversar sobre isso. O choro é uma música de 150 anos, tem clubes do choro
ao redor do mundo todo, quem for em Israel, quem for nos Estados Unidos, quem for em vários países da Europa, tem Clube do Choro, festivais de choro, já tive a oportunidade de participar de alguns. Então, assim, é uma maravilha o que essa música pode produzir, o mundo todo admira e a gente precisa admirar e valorizar. Qual que é o maior sonho do Conversa Afiada? Fala em nome do grupo, hein, Everton? É uma responsabilidade grande, né? Mas olha, eu acredito que, falando por todos aqui, não é falta de pretensão, não. A gente é bem realizado. Claro, o Luiz, como o Luiz bem falou, a gente gostaria, de fato, de ver uma continuidade de um projeto, né? Uma escola municipal, alguma coisa nesse sentido. Acredito que esse seja o nosso maior sonho, transmitir e compartilhar a música junto com as pessoas. Próximo projeto, para quem sabe você idealizar, hein? Luiz, Everton, meninos. Eu quero encerrar o programa com mais choro. Aliás, quero agradecer vocês, viu, por terem me recebido. Obrigada à casa também por ter cedido esse espaço para a gente. E a você que nos acompanhou em casa, muito obrigada. Eu te espero no nosso próximo programa. E até lá, é claro, você nos acompanha em nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. E a gente encerra aqui com choro, mais um pouquinho. Gente, tchau, tchau.